Oh, nem olhei como que tá o áudio. E pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar aí o pessoal ir chegando. Hoje a gente está com uma convidada mais do que especial, a vereadora Juliana Salles, tá? Já já ela vai estar aqui conversando com a gente. Já adianto que é uma live super importante e interessante para quem quer ser candidato ou para quem já está vereador, tá? Vai ser só aprendizado. E eu espero que vocês curtam, né? Consigam aprender muito com a experiência da Juliana, que é vereadora, beleza? Eu vou aceitar ela aqui na chamada para a gente começar a nossa live. Fiquem à vontade, gente, para colocar aí alguma pergunta, qualquer comentário, elogio para a Juliana, tá? Enfim, vamos lá aceitar aqui a Juliana para começar a conversa com ela. Vamos ver se eu consigo. Ai, meu Deus, não sei por que travou aqui. Ei, Juliana, boa noite. Olá, boa Joia? noite. Tudo bem, Néria? Tudo jóia? Ah, que bom te ver por aqui, Juliana. Primeiramente, meu muito obrigada, tá? Por você ter topado esse convite, por estar aqui, dedicado um pouquinho do seu tempo para encorajar aquelas pessoas, né, que já são vereadoras, ou então aquelas pessoas que serão candidatas com sua história e com sua trajetória. Gente, para quem não sabe, eu vou falar muito rápido da Juliana, mas vou deixar ela se apresentar, né? Porque quem é melhor do que ela. A Juliana é vereadora, tá? Foi a vereadora mais votada da história de Nova Lima. Ela vem trabalhando fortemente, com muito ênfase em inovação dentro da política, né? E ela é líder pró-renovação. E a gente vai falar tanto da sua trajetória prévia, antes de ser candidata na campanha, tanto quanto no mandato. Ô, Juliana, fica à vontade para se apresentar rapidamente aqui para o pessoal, tá? Lembrando para todo mundo que a iniciativa é divulgar o trabalho dela, ajudar vocês a conhecerem como que é essa trajetória por quem de fato já trilhou, né? Já passou por aquelas fases que eles irão passar e que eles consigam se inspirar e conhecer o teu trabalho, né? Que é um trabalho que merece de divulgação. Então, Juliana, a palavra está com você. Poxa, obrigada. Primeiramente, boa noite para você, para o público que nos acompanha, para o pessoal que está entrando aí na nossa live. É um prazer enorme estar aqui hoje com você para bater um papo sobre algo que eu amo e que eu tenho como um propósito de vida, que é a política. Porque para mim a política é a principal ferramenta de transformação social. É através dela que a gente garante uma cidade mais humana, mais sustentável, mais desenvolvida. É através dela que a gente garante dignidade humana, né, qualidade de vida, saúde, educação. Então é um prazer imenso estar aqui para falar dessa minha experiência enquanto mandatária, né, vereadora de primeiro mandato. É uma experiência nova, eu sempre estive na política, mas enquanto a candidata, enquanto a parlamentar é a primeira vez. Então é uma experiência única que eu acho que vale a pena ser compartilhada para, quem sabe, inspirar mais mulheres a ocuparem esse espaço. E para Com quem não me certeza. conhece, eu sou de Nova Lima, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Sou arquiteta e urbanista por formação e digo que sou política por vocação. E ali eu entendi que política e arquitetura podem e devem andar de mãos dadas, né? É isso. Maravilha, Juliana. Para quem não sabe, tá? A Juliana, ela entrou na política, igual ela já mesma disse anteriormente, né? Ela já tinha muito contato, já fazia muitas iniciativas, ela vai contar para vocês, mas eu gostaria que você começasse falando como que foi essa tua aproximação da política. Se você sempre teve a visão que tem hoje, né, de que a política era a principal ferramenta, ou se foi algo que você descobriu mais adiante, na faculdade, na família, talvez com seu pai, né, que temos o prazer de ter ele sempre por aqui. Conta um pouquinho para o pessoal essa sua descoberta inicial. Néria, eu tive o privilégio de nascer em um ambiente familiar onde a política sempre esteve presente como assunto nos almoços de domingo. Meu pai sempre esteve envolvido com política por ser professor da rede estadual de ensino, por ter sido presidente de escola de samba aqui em Nova Lima, por ter sido presidente de time de futebol aqui da cidade. Meus avós têm um restaurante muito tradicional aqui na cidade, que também era um centro de encontro dos políticos da época. Então, assim, o assunto político sempre fez parte do meu cotidiano. E eu sempre vi o meu pai fazendo a boa política. Ele que me ensinou, né, que fazer política
tem que ter muito respeito pelas pessoas, né? Que a boa política é lidar com vidas, com sonho, com a esperança das pessoas, e com isso a gente não pode e nem deve brincar jamais. Então ele sempre me mostrou o lado bom, o lado bonito, a essência da política, daquela política que surgiu na Grécia Antiga, né? Quando os cidadãos comuns das cidades-estado como Atenas e Esparta se reuniam ali na Ágora, nos centros, nas praças públicas, para debater o que envolvia a vida coletiva, né? E aqueles cidadãos que reuniam ali na Ágora para debater sobre os assuntos que impactavam a todos eram políticos, né? Porque polis, política, é aqueles que pensam no coletivo, e o contrário disso é o idiots, que é aqueles que só pensam no próprio umbigo. Então eu aprendi a essência da boa política dentro de casa. Então eu sempre participei de campanhas eleitorais. Meu pai foi vereador quando eu tinha 9 anos de idade. Eu era bem pequena, ele teve vereador aqui em Nova Lima também. Então, assim, eu tive esse contato muito próximo desde sempre. Mas nunca imaginei que um dia eu fosse ser candidata. Até porque, desde pequena, desde quando eu jogava The Sims, eu já sabia que eu queria ser arquiteta, porque eu gostava de desenhar casa, de desenhar cidade, de desenhar edificações. Então, era algo que eu já sabia que eu queria ser. E eu cursei arquitetura normalmente, que era o meu sonho desde a infância. E dentro do curso de arquitetura, no segundo período ali, eu participei de um processo seletivo, né, de um concurso público para concorrer a uma vaga de estágio supervisionado para estudantes de arquitetura aqui na Prefeitura de Nova Lima, para estagiar na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Eram 2 vagas, eu passei em segundo lugar, consegui a vaga nesse concurso ali de estágio supervisionado. E ali, no estágio, deu aquele estalo na minha mente. Aí eu vi, poxa vida, aqui está o meu amor pela política e aqui está o meu amor pela arquitetura. Porque ali no estágio eu pude aprender sobre política pública habitacional, sobre plano diretor, sobre planejamento urbano, sobre tudo que envolve política, urbanismo, arquitetura, cidade. E ali, assim, desde aquela experiência, a minha vida profissional, pessoal, tudo começou a ser direcionado para a arquitetura e para a política, sabe? Foi uma coisa meio que natural. Então, eu consegui linkar as 2 coisas, essas minhas 2 paixões, que é a arquitetura e a política, e trabalhá-las juntas em prol do bem comum, em prol de transformar a vida das pessoas. Porque eu também sempre tive como premissa básica que todos nós temos um propósito nessa vida. E que esse propósito ele passa por impactar positivamente a vida das pessoas, por impactar positivamente a nossa rua, o nosso bairro, a nossa vizinhança, o nosso país e o nosso mundo. E foi através da arquitetura e da política que eu entendi que eu poderia impactar a vida das pessoas. Então eu uso essas 2 ferramentas aí para transformar o ambiente onde eu vivo e a vida das pessoas que fazem parte dele, né? Ô, Juliana, você tocou em algum desses aspectos e eu queria que você se aprofundasse um pouco mais. Você falou sobre renovação, sobre a importância de se envolver com políticos, cidadão. Você falou de plano diretor, de políticas públicas que envolvem um nível de conhecimento aí, né, elevado. Você participou do Renova, é membro de outros grupos de renovação. Então, eu queria que você comentasse um pouco para o pessoal por que é tão importante que pessoas comuns como você e eu, né, como Juliana arquiteta, como fulano que está aqui assistindo a gente, né, pessoal, se envolva de fato com a boa política, igual você falava, com esse desejo de fazer as coisas mudarem. Perfeito. Primeiro que a gente tem um cenário político, isso é em âmbito nacional e até mesmo, acredito que mundial, de total descrença, descrédito, de falta de esperança mesmo quando a gente olha para o ambiente político. E eu há uns 4 anos atrás, criei um projeto que chamava Política na Escola para conversar com jovens e para entender como que eles viam a política, o que era política para eles. E em toda a sala de aula que eu fazia essa pergunta para os alunos do que é política para eles, 99,9% me respondia que era corrupção, roubalheira, bandidagem, lava-jato e tudo de ruim que a gente vê quando a gente liga a televisão, né? E isso foi algo que me entristeceu e me preocupou muito, né? Porque o cenário, de fato, é um cenário de descrença. Os exemplos que a gente tem, muitas vezes, não são exemplos positivos. A gente liga a TV e só vê coisa envolvendo falcatrua e corrupção e coisa negativa, né, envolvendo a política. E as pessoas, naturalmente, se afastaram desse ambiente. E muitas pessoas acreditam que para
falar de política, é preciso ser candidato, é preciso se filiar a um partido político, é preciso qualquer outra coisa. E nessas palestras eu sempre mostrei para os alunos e para as pessoas que a política a gente faz no nosso cotidiano. Inclusive, eu sempre indicava um livro que chama Política para Não Ser Idiota, do Renato Janine Ribeiro e do Mário Sérgio Cortella, porque ele explica que quando a gente está numa reunião de síndico de bar, de condomínio, de associação de bairro, isso a gente está fazendo política. Quando a gente se reúne numa faculdade ou na escola e gera ali um grupinho para criar um projeto, para fazer um trabalho de forma coletiva, aquilo é política. Quando a gente vai se relacionar, quando a gente está no Tinder, num aplicativo de paquera, a gente está fazendo política o tempo todo, né? Infelizmente, alguns desvirtuaram a política para politicagem, utilizam essa ferramenta que é potente para algo ruim, para algo ilícito, né? Mas a gente tem que entender que a política ela é uma coisa boa e que ela precisa de pessoas boas ocupando esse espaço. Que a gente não pode só olhar o lado negativo. Exato. E a gente entendendo que ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, das nossas relações humanas, aí a gente começa a ver com outros olhos. E ali a gente também pode procurar ambientes onde se debata a boa política, que é o que eu fiz ao procurar ali, ao me inscrever no Renova BR, que é a primeira escola de formação política do nosso país. Quando eu iniciei ali no Movimento Acredito, que é um movimento mais progressista, né, que já tem uma visão de mundo, porque o Renova ele propõe ensinar o básico da política, desde do que é estrutura, desde do que é plano diretor, lei, enfim, as regras, inclusive as regras eleitorais também. O Renova nos prepara também para concorrer a uma eleição, para não cair numa cilada, para entender as artimanhas do processo político. Então, o Renova ele não tem uma ideologia, mas ele nos prepara enquanto cidadãos que vai ali adentrar ao campo da candidatura eleitoral, né? De dar esse passo a mais. Mas assim, as pessoas precisam se sentir à vontade e leves para discutir política. Entender também que não é só assunto denso e estressante. E é procurar esse espaço onde elas se sintam confortáveis. Eu já procurei esse espaço por diversas vezes em partido político. E te confesso que, na minha experiência partidária, lá nos meus 16 anos, 17 anos de idade, não foi lá grandes coisas, não foi algo que me atraiu muito. Porque eu vi que o ambiente partidário, muitas vezes ele é internamente antidemocrático, muitas vezes o partido possui um dono, e ali você não tem tanta liberdade de discutir, de construir um projeto para a cidade. Então, assim, às vezes, se a pessoa não se identifica com o partido político, que ela procure outros mecanismos. Seja uma live como essa que a gente está fazendo, seja esses movimentos de renovação política que surgem a todo momento, seja até mesmo uma associação de bairro. Procurem um ambiente onde vocês vão se sentir verdadeiramente confortáveis e falem, debatam e construam, né, a boa política. Verdade, Juliana, eu bato muito nessa tecla. Eu sempre falo que para fazer política ninguém precisa de um mandato. Eu, por exemplo, sou estrangeira, não tenho nem direito ao voto no Brasil, quer dizer, né? Nem a me candidatar, nem a votar, e eu faço política todo dia. Então, assim, né, pessoal que está aqui, mesmo que você não queira se candidatar por X motivos, né? Eu entendo que não é todo mundo que quer. Igual que a Juliana falou, coloque na mão na massa. A gente tem muitos espaços para conseguir participar. Seja em grupo, seja sozinhos, né? Fiscalizando, vigiando, se informando. Só estar informado já é fazer política, né? Estar consciente do que acontece no nosso entorno. Juliana, isso me leva para outro ponto importantíssimo que você já tocou. Infelizmente, tem muita gente que acha que é de fato, né, ser renovação, mudar a política, mas às vezes acredita que é só se eleger, que é só se preparar para ganhar uma eleição. E nunca fez nada, nunca participou. E já na tua fala, já deu para ver que você vem se envolvendo com política desde há muito, desde a adolescência dentro dos partidos, fora com projetos muito inovadores e legais, que eu aconselho todo mundo, tá, a fazer esse tipo de estratégia. A Juliana não foi a vereadora mais votada à toa. Ela já tinha tudo no histórico. É a realidade, Juliana, tem que ser dito, né? Você vinha trabalhando desde fazia muito tempo. Igual você falou, projeto com jovens, projeto Nova Lima Carinhoso, abaixos assinados. Quem entrar nas tuas redes sociais, acompanhar teu desenvolvimento, vai ver que você era muito presente em Nova Lima, né? Também fora de Nova Lima, porque essas tuas atividades como líder pro renovação
tem participado em outros elementos, em outros aspectos, mas enfim, focando aqui na vereança, você era alguém que já estava muito presente no seu município. Eu gostaria que você contasse, no Renova, você mesma disse, se preparando para entender, né? A gente vê, infelizmente, muita gente que se candidata, se elege, porque, né, assim, não temos um nível tão alto muitas vezes, e a gente acaba tendo uma Câmara de Vereadores que não sabe o que pode ser feito, o que é constitucional e inconstitucional, o que é PPA, plano diretor, igual você falou, né? Que medidas podem ser tomadas e desenvolvidas. Então, eu gostaria que você deixasse aqui o recado para quem está nos assistindo, que quer ser candidato, falar sobre a importância de se formar, de colocar a mão na massa logo antes, de entender a dinâmica, né? Como que isso tem te ajudado na tua trajetória política e pessoal também, né? De realização desse teu propósito, igual você falava. Primeiro, eu acho que é entender qual que é o seu propósito. Se o que te move é fazer a diferença na vida das pessoas, é impactar positivamente a sociedade, ou é o ego. Porque eu vejo que muita gente entra na política para alimentar o próprio ego, por algum tipo de vaidade, e acaba se perdendo lá dentro. Porque muitas vezes nem se conhece, não conhece quais são os seus valores e princípios. Então, eu acho que a dica mais valiosa é se conhecer primeiro, antes de qualquer coisa, se conhecer, entender quais são os seus valores e os seus princípios. Porque se você não tem valores firmes, e se você não tem um caráter firme, pode ter certeza que aquele ambiente que hoje é um ambiente de práticas não muito legais, de práticas ilícitas, de práticas que deveriam ser eliminadas da vida pública, aquilo vai te corromper. Se os seus valores oscilam, né, de acordo com as circunstâncias, você simplesmente vai ser mais um dos mesmos. Você não vai entrar ali para fazer diferença. Exato. E a gente já viu que renovar trocando 6 por meia dúzia não dá absolutamente nada. Então a gente tem que lutar por uma renovação de práticas e de princípios. Então, se conhecer o ambiente onde você vai entrar, conhecer quais são as legislações, as funções, qual que vai ser o seu trabalho ali dentro, para você não enganar ninguém. Porque o que eu mais vejo em campanha eleitoral é político, é candidato prometendo coisas que não são da própria alçada. Vai chegar lá, vai se eleger e vai enganar as pessoas, porque aquilo não é da alçada daquele parlamentar. Às vezes, um vereador, quando candidato, promete que vai construir um hospital, uma creche, e nada disso é função de vereador. Então, assim, conhecer as funções, se conhecer, ter um propósito muito firme para não enganar ninguém. Eu sempre falo isso muito com a minha equipe, sabe? Da gente ser sincero com as pessoas, da gente não enganar ninguém, da gente ser verdadeiro, porque as pessoas estão cansadas de serem enganadas. E é isso que faz com que elas fiquem tão desacreditadas, tão descrentes da política e dos políticos. Porque hoje o político ele é visto como mentirosos, pessoas que enganam as pessoas, tudo em troca de voto, tudo em troca de uma eleição. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa função ali é transformar a cidade, é impactar positivamente na vida das pessoas. Não é algo que a gente faz pensando daqui a 4 anos, pensando daqui a 2 anos. Não. O voto vai ser a consequência de um trabalho, mas ele não pode ser o principal objetivo, porque senão perde a propósito, perde a essência, perde o sentido. E quando as coisas perdem o sentido, o olhinho da gente nem brilha mais, sabe? Eu acho que a gente tem que acordar todo dia entendendo qual que é a nossa missão, o que nos motiva, o que renova as nossas esperanças. E não se perder, né? Não se perder mesmo num cenário de corrupção, mesmo num cenário de descrença, mesmo num cenário tão turbulento, se manter ali firme, resiliente, com os valores e princípios cravadinho no chão, sabe? Porque aí a gente vai conseguir deixar alguma marca que vai fazer a diferença na vida das pessoas e na política. Exato, Juliana, muito, muito boa a sua fala. Eu tenho que dizer, né, que estou totalmente alinhada com tudo que você trouxe. E, além disso, também é muito importante, né, que a gente coloque claramente aqui que o eleitor escolhe seu voto em uma percepção, né? Quem que ele acha que é melhor. Igual você falou, às vezes o eleitor não tem tanto conhecimento, porque a realidade é que o eleitor brasileiro às vezes está desinformado, não sabe, né, qual que é a competência de cada cargo, e ele acaba acreditando em fulano ciclano, porque acha que é isso mesmo, e quando a pessoa chega lá na vereança, ele se frustra, né, igual você falava, e aí volta de novo esse ciclo de achar que política não presta,
que só tem gente ruim, né? Que ninguém merece. Por isso que eu estou muito empenhada nesse Café com Política, trazendo bons exemplos para mostrar para quem está lá que é claro que política tem jeito sim. E, gente, às vezes a gente quer mudar o mundo, né? E uma pessoa não muda o mundo, são muitas. Então, o que a gente precisa é muitas Julianas, né? Muitos vereadores, muitos candidatos que de fato estejam alinhados com o que a gente está falando aqui. Agora, para quem não sabe, a Juliana já tinha sido candidata anteriormente, né? 2018, em outro partido, agora ela é vereadora pela cidadania, né? Mas a Juliana já teve uma outra experiência. De fato, também você chegou a ser quase candidata anteriormente, mas desistiu, né? Por desalinhamento sair. E eu queria que você trouxesse também nesse outro lado. Tem muita gente que fala, eu quero fazer política. Eu quero mudar a realidade das pessoas. Mas quando chega a primeira derrota, desiste. Eu gostaria que você explicasse até que ponto esse propósito tem que ir além desse ego, dessa vaidade, e que perder uma eleição não é o fim do mundo, né, gente? Faz parte, é normal, né? A gente tem que vir trabalhando. Se vocês escutam aqui a Juliana, ela está falando de um trabalho de mais de uma década, ou 16 anos, né? Não é algo tão rápido. Então, se você puder deixar uma palavrinha aqui de aliento para aquela pessoa que se candidatou e está desacreditada, tá querendo, né, virar as costas, o que você diria para ela? É clichê, mas é claro que é para a pessoa não desistir. E entender também que, olha, nesse corre que é a política, eu conto nos dedos as vitórias que eu tive. Porque é uma derrota atrás da outra, é uma perda atrás da outra, é você deixar de passar o final de semana com sua família, né, com sua paquera, enfim, assim, é uma entrega mesmo. Então, assim, é entender se isso é o seu propósito e se ele é, você vai querer tentar batalhar até conseguir chegar lá. 2016, como você bem disse, eu ia ser candidata a vereador, escolhi um partido que no final das contas, estava ali me usando, falou que ia coligar de um jeito com o partido acabou coligando do outro, falou que ia apoiar um candidato a prefeito, no final das contas, acabou apoiando o outro. E esse partido, eu não conseguia ter acesso ao presidente dele, eu não conseguia saber como é que estava a coligação, eu não conseguia saber como é que estava a chapa. E eu já tinha falado, olha, se as coisas continuarem obscuras da forma que está, eu estou fora, porque, novamente, valores e princípios firmes. Tem que ser coerente com o que a gente acredita. Se a política ou qualquer outra coisa entrar em atrito com os meus valores e princípios, aí eu abandono essa coisa, porque ali já não faz mais sentido. E nesse momento, eu vi que teve esse embate ali entre meus valores e princípios e o que o partido estava fazendo, sabe? Me usando para ser candidata ali, para ser escadinha de um outro partido, porque falou que não ia coligar com vereadores que já tinham mandato, e no final das contas acabou coligando com vereadores que tinham mandato, e sendo que o prometido era que a gente seria uma chapa de renovação. Ou seja, eu saí fora, porque como que eu ia pedir voto? Eu falo isso para as pessoas, como que eu ia pedir voto na rua se eu ia coligar com um vereador que na época estava 285 anos na Câmara de Nova Lima, e que todo ano eleitoral era preso fazendo boca de urna? Como que eu ia pedir voto para as pessoas, sabendo que ao votarem em mim, estaria ajudando a reeleger aquele que lá estava perpetuando por anos e anos no poder? E, novamente, os valores e princípios que eu aprendi dentro de casa. Fazer política é lidar com vidas, com sonho, com a esperança das pessoas. E com isso a gente não pode brincar jamais. E aí, 2 horas antes da convenção partidária, o presidente do partido à época veio aqui em casa, aí eu falei, pai, corre aqui, porque ele vai querer me fazer de trouxa. Aí eu preciso de ter um álibi aqui para comprovar todas as abobrinhas que a gente vai ouvir. Aí ele veio aqui falando que é claro que eu seria eleita, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, olha, aqui não tem bobo, não tem trouxa, eu tô fora, não precisa nem colocar meu nome na convenção partidária. E aí eu lembro que ele debochou de mim, falando que minha vida política tinha acabado e tudo mais. E eu não saí candidata. Eu já tinha lançado minha pré-candidatura, retirei tudo, porque foi contra meus valores e princípios. Eu jamais sairia numa mesma chapa com o vereador dessa linha, né? Dessa linhagem aí, de que é uma linhagem que eu combato, né? Diariamente. Então ali eu adormeci esse meu propósito de ser candidato. Aí veio 2018, apareceu o Renova, eu concorri. Foram mais de 7 mil pessoas inscritas de todo o país. Eles selecionaram 100 pessoas. Dessas 100,
6 aqui de Minas Gerais, e desses 6 eu fui a única mulher do nosso estado a receber uma bolsa de estudos e um curso completo de formação política, onde eu fui ali da mesma sala do que é hoje o senador Alessandro Vieira, do Felipe Rigoni, deputado federal, da Tabata Amaral, deputada federal. Fui da sala de gente muito incrível, né? Do Renan Ferreirinha, que hoje é secretário de Educação do Rio de Janeiro. Então, assim, tive ali um time onde da Joêmia, que é a primeira deputada federal indígena do nosso país. Então, assim, tive ali um intercâmbio cultural e percebi que eu não estou sozinha, que tem muita gente nesse Brasilzão afora que tem a política como um propósito, que quer transformar a vida das pessoas. Então, o Renova foi muito fundamental nessa minha disposição de continuar, né, correndo atrás dessa candidatura e de ser eleita, porque ali eu vi que tinha muita gente boa também se sentindo sozinha, se sentindo solitária nesse ambiente, mas que ali se juntou e criou forças, criou coragem para ser hoje deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, senador. Então, e aquilo ali foi um motivador assim, para eu continuar galgando esse caminho político. Fui candidata na cara e na coragem, onde o meio político de Nova Alimense, né, os políticos tradicionais diziam que eu não passaria dos 800 votos, que eu não tinha padrinho político, nenhum secretário me apoiava, nenhum vereador me apoiava, o prefeito não me apoiava, e sendo que eles apoiavam diversos outros candidatos que nem de Nova Lima eram. E eles falavam que eu não passaria dos 800 votos, uma campanha simples, sem a ajuda do partido, feita com vaquinha virtual, doação de amigos, muita sola de sapato, saliva e suor. No final das contas, conquistamos ali, com um grupo enorme de voluntários espalhados pelos 4 cantos do estado, conquistamos quase 10 mil votos. Então, foi uma coisa, assim, surpreendente. A gente teve... eu fui votada em mais de 200 cidades, eu não me lembro o número ao certo, mas foi uma coisa maluca, mostrando, inclusive... E em Nova Lima, Juliana, você foi a segunda mais votada, né? De todos os candidatos a de todos os candidatos. Né? E o primeiro era alguém... Perfeito. Que estava indo à reeleição, que tinha um nome muito grande, que igual você colocou, né? Já tinha todas as companhias. Gente, essa fala da Juliana é sensacional. Hoje eu falava justamente sobre uma coisa que em sociologia chama, né? Que a psicologia também trabalha, que é a profecia autocumprida, autorrealizada. Não sei qual que é a palavra ao certo em português. Que é a importância de você achar que você tem potencial. Vocês verem, o pessoal estava falando para a Juliana que ela não ia longe, que ela não era ninguém, que sua carreira política estava acabada, que não iria chegar. E ela teve a determinação e a coragem, de mesmo com a equipe voluntária, vaquinha, né, de não ter a força que outros candidatos tinham de seguir em frente. Então, gente, não cometam o erro de escutar, de dar ouvidos e querer desistir. Então, é muito importante que vocês lembrem da Juliana nessas horas e continuem firmes e determinados. Juliana, desculpa ter te interrompido, pode continuar. Não, foi perfeito. Inclusive, com sua fala, eu já te dou uma dica amiga aqui de convidar a Laís, que é lá de Divinópolis, que assim como eu, foi uma pessoa desacreditada pela política tradicional da sua cidade. Ela foi candidata a prefeita, ela foi chefe de gabinete da Tabata Amaral na Câmara dos Deputados e foi candidata a prefeita de Divinópolis. Nas pesquisas, ela saía com 0% de intenção de votos. E aí ela terminou a eleição como terceira colocada, desbancando políticos tradicionais, políticos que já tinham sido deputado estadual, deputado federal, e teve mais de 30 mil votos. Uma jovem também, ela também é do Renova, do Movimento Acredito, e que vale muito a pena fazer live com ela. Então, acho que vale a pena chamar Juliana. A Laís, eu te passo o contato dela. Ela também tem uma experiência, assim, de uma candidatura majoritária, né? Porque a minha experiência é de candidaturas ao Poder Legislativo. Ela veio candidata a prefeita e arrasou, e teve uma votação super expressiva. E, voltando a falar disso, de ser desacreditada, isso acontece muito, sobretudo, porque somos mulheres. E sempre quando eu chegava em algum ambiente político, a Lohana também, de Divinópolis, primeira candidatura dela teve mais de 5 mil votos, maravilhosa. Então, assim, foi o ano das mulheres, eu acredito, né? Mas em 2018 eu fui muito desacreditada. Eu chegava nos eventos políticos, as pessoas perguntavam, mas você vai candidatar por quê? Seu marido é político, seu pai é político? Ou seja, sempre tinha que ter uma figura masculina para validar o meu desejo, a minha vontade de ser candidata. E também eles sempre me reduziam, né? Pelo fato de eu ser mulher mesmo. Achavam que eu ia ser somente uma laranjinha ou escadinha para outros. Pois é. Exatamente. E se surpreenderam com uma campanha aguerrida, uma campanha que realmente eu acreditei que eu tinha
chance de ser eleito. E eu só não fui por falta de recurso financeiro mesmo. Porque chegou um momento que as pessoas chegavam pessoas lá de São Lourenço, sul de Minas, que vinham até Nova Lima, de forma voluntária, pegar material de Juliana, vamos campanha. combinar. Você pode não ter se eleito, mas alguém que saiu candidato pela primeira vez, deputada estadual, e fez 10.000 votos, não tendo nunca saído candidata, isso é uma vitória, isso que as pessoas não entendem. Eu Com gosto de certeza. comparar entrar na política como candidato com a academia. Quer dizer, amanhã eu quero ficar sarada, ou então eu quero emagrecer 15 quilos. Gente, você não consegue isso de uma hora para outra, né? É um trabalho, é semear para depois recolher. E o desempenho, mesmo não sendo eleita, é de se elogiar, né? É uma coisa muito positiva. É aquele momento que a gente perde ganhando, né? Que a gente. Exato. É aquela coisa maluca. E temos um exemplo aqui em Nova Lima também, que é do nosso prefeito João Marcelo, que ele perdeu a primeira eleição dele para vereador. Aí depois ele foi convidado para ser vice-prefeito, numa chapa vencedora, e depois ele foi candidato a prefeito e venceu. Então, muitas vezes a gente não entende o motivo da derrota naquele momento, mas às vezes é porque a gente vai conseguir algo até maior ou mais desafiador e mais difícil depois. Então, tudo tem seu tempo também, eu acredito muito nisso. E o tempo também de amadurecermos. Eu não sou a Juliana de 2016, não sou a Juliana de 2018, então eu acredito muito que tudo acontece no tempo certo. Hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, mais consciente, né, mais tranquila. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu tempo para acontecer. A Cleide diz, nem sempre ganha só quem se elege, exatamente. Juliana, entrando para teu mandato, que é algo que eu quero muito falar com você, né? Porque acho que tem muitas práticas inovadoras. Eu quero começar falando de duas questões. Que já era um dos seus propósitos, né? Uma das suas propostas na campanha, que era a formação de uma equipe com um perfil mais técnico, né? Onde você faria a seleção. Isso era algo pioneiro em Nova Lima. A gente já está vendo, né? A Camila Jara, que já foi entrevistada aqui, o Crislana, a Marcela, são muitas pessoas que, assim como você, também fizeram essa seleção. Mas eu quero que você conte um pouco a importância disso. Por que você recomenda quem esteja aqui, né, que tem gabinete, ou então vai ser candidato num município onde tem assessoria, porque, infelizmente, não são todos, porque você acha que essa seleção é algo tão relevante assim, e qual que é a diferença que isso faz no trabalho de um vereador? Primeiro que o trabalho de um parlamentar, ele engloba diversas temáticas, e eu tenho muita humildade em dizer que eu não sou a sabichona, a entendedora de tudo, né? Eu acho que ninguém é. Tem sempre o ponto que a gente, né, por exemplo, eu sou arquiteto e urbanista, esse ponto eu domino mais, mas tem outros pontos que eu preciso de pessoas desse setor para me orientarem, para me contribuírem ali numa discussão mais aprofundada, mais técnica, por fazer parte do Movimento Acredite, por fazer parte do Renova. Eu aprendi, né, entendi a importância de fazer política baseada em evidências, baseada em dados e em estudos, né, e não em achismo. Então, assim, é fundamental que a gente... Olha o gato Heleno querendo aparecer aí, ó. Oi, Heleno. A Juliana, assim como eu, amante de gatos, né? A minha não fica pipoca, mas... Não, o meu tá querendo morder o fio aqui. Então, a equipe qualificada e técnica, ela ajuda para otimizar o trabalho, né? A gente tem 4 anos, passa rápido. As demandas da população são urgentes, diárias e estão ali batendo na porta do gabinete o tempo todo. Então, a gente precisa de uma equipe qualificada para atender as demandas, para atender a sociedade, para me instruir também, né, em questões jurídicas, econômicas, de políticas públicas. Então, e aí eu tive muita liberdade de construir essa equipe técnica e qualificada, porque eu fui candidata e durante a minha campanha eu não prometi nenhum cargo. Então, isso nos dá aquela tranquilidade de poder escolher uma equipe boa mesmo, e não aquele, vou ter que colocar fulano de tal, porque eu prometi para ele que eu daria um cargo, que ele trabalharia comigo no gabinete. Então, eu tive muito essa liberdade. Aproveitei a oportunidade para inovar, fazendo um processo seletivo, assim como a Camila Jara fez no Mato Grosso do Sul. A gente fez... O Heleno! Acontece, gatinhos são assim mesmo, minha gente. Eles são safadinhos, não tem jeito. Vamos aguardar aqui a Juliana voltar, né? Porque imprevistos acontecem, né? Vamos ver se ela retorna aqui. O Heleno é bem pequitito, ele é filhotinho ainda, né? Então, ele gosta bastante de um cavinho. Ele tá aí, ó, animado. Gente, só fala pra mim se vocês ainda estão conseguindo acompanhar ou se eu também caí, só pra ter certeza. Porque a imagem da Juliana ficou travada, né? Aí eu não tenho certeza de se tá tudo bem. Se alguém puder colocar aqui pra mim.
É, o Helena, né? Safadinho, gatinho é assim, né? Vê um cabo e pira. Gente, só coloca pra mim, se vocês estão conseguindo aqui acompanhar, vamos esperar a Juliana entrar de novo, que é muito importante. Ah, ótimo, obrigada, Tati, por me indicar aqui. Aí ela vai voltar e vai continuar falando, tá? Preocupem não, que já já ela tá aqui de volta. Ô, gente, antes da Juliana voltar, né? Ela tava falando. Ah, ela já tá aqui, bora lá. Ela tava falando também sobre essa questão aí do gabinete, né? Vamos ver se ela entra. Pronto. O Heleno destruiu o cenário aqui. Nossa Acontece. Senhora. Ah, desculpa. Mas Nada. até perdi o rumo aqui de onde eu estava. Você estava falando sobre a equipe de gabinete, né? Sobre a importância Ah, de é. você ter conseguido chamar, né? Criar uma equipe com pessoas qualificadas. Você não tinha prometido nenhum cargo e como que isso te ajuda, né? A ter Uhum. um trabalho mais técnico. Isso, aí eu fiz um processo seletivo, pagando do meu bolso mesmo, para abrir uma vaga para uma pessoa, um assessor especialista em políticas públicas. E aí foi um bocado de gente que se candidatou, inclusive estrangeiros. Teve um finalista que era argentino e teve gente de todo canto do Brasil. E ao final eles me apresentaram ali, acho que foram 6 ou 10 pessoas extremamente qualificadas, currículo assim espetacular, e foi bem difícil porque eu sou pisciana e ascendente em Gêmeos. Se me dão muitas opções de coisa, eu fico perdidinha. Mas aí por isso que eu coloquei minha equipe para participar dessa banca avaliadora. E assim, ao final, quando chegou a vez da Vivian, que inclusive está nos acompanhando aqui, aí eu já tinha certeza, cara, é ela, porque era assim, uma jovem, já trabalhou como assessora parlamentar na Câmara de São Paulo. Ela mora em Minas, mora aqui, né? E assim, super qualificada e trouxe o que estava faltando, né? Que é aquela especialização em políticas públicas. Então, agora, por exemplo, a gente está discutindo a LDO. A gente já construiu as nossas emendas para apresentarmos na plenária de amanhã. Provavelmente vai entrar a LDO na pauta de amanhã. E aí já fizemos as nossas emendas para garantir ali um olhar voltado para... Ela está mandando coraçãozinho. Um olhar voltado para a política pública habitacional, para a política de assistência técnica, né, para a população de baixa renda, enfim. Então, assim, ela vem com esse olhar super técnico para o nosso mandato e complementando ali o que estava faltando. Então, temos advogada, temos jornalista, temos uma equipe muito, muito boa mesmo. E, assim, majoritariamente feminina. O Leonardo é a nossa cota masculina. Ah, pois é, né? Que também é um querido, tá? Tem me ajudado muito nesse processo todo, trocando informações para conseguir, né, fazer essa live aqui junto com vocês. Juliana, outro ponto importantíssimo que eu quero que todo mundo saiba é da tua iniciativa legislativa. É uma iniciativa, para quem não sabe, que a Juliana está desenvolvendo para discutir projetos de lei, para levar eles por todo o estado, né? E para conseguir ter um legislativo mais inovador, né? Que se discuta o que está sendo melhor feito. Porque igual ela falava antes aqui, na política tem muito ego. E a gente vê muitas vezes que tem certos vereadores, né? Certos políticos que querem que as boas ideias fiquem só com eles. Só no meu nome, só... né, no meu cantinho, eu que fiz, mais ninguém. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, porque já demonstra, primeiro, a sua preocupação, não só com o seu município, mas com a política brasileira municipal no geral, né? E também com essa generosidade, que isso é algo que está muito atrelado à política, né? Igual você falava antes. Não é sobre o nosso umbigo, é sobre ajudar mais pessoas. Então, fala um pouquinho do legislativo, convida aqui pessoal que é vereador a se informar, correr atrás, né, dos projetos que vocês já vêm discutindo. Vou deixar a palavra para você. Acho que você pontuou perfeitamente o que é o legislativo. É uma forma de troca mesmo, de entender que, às vezes, os problemas eles perpassam o território geográfico dos municípios. Ainda mais essa pandemia, quando a gente viu a dificuldade da vacina, quando a gente viu a dificuldade dos professores, dos profissionais da educação, nesse novo formato de educação, né, que demandou ali mais tecnologia, mais conectividade. Então, o problema que Nova Lima passa com o transporte público municipal ruim é o mesmo que os municípios aqui da região passam, e municípios que estão a quilômetros de distância também passam. Então, por que não unir essa turma toda aí em prol de uma determinada agenda, ou então em prol de apresentarmos o mesmo projeto de lei, não é mesmo?
Eu acredito que assim também a gente ganha mais força para lutar em prol de pautas e demandas que muitas vezes não são da alçada do vereador. Exemplo, eu recebo muita reclamação do transporte público intermunicipal, que é o transporte que liga o meu município aos municípios da região metropolitana. Nova Lima para Belo Horizonte, o ônibus de Raposos que passa por Nova Lima para chegar em Belo Horizonte. Então, o problema do transporte intermunicipal impacta moradores de BH, de Raposos, de Riacima, de Nova Lima. E na pandemia, a gente viu aí o transporte com aglomeração, sem a higienização necessária, transporte precário, ônibus com horários reduzidos, passagem caríssima, cenário horroroso. E quando eu chego para fazer uma solicitação numa outra esfera, infelizmente ainda existe isso muito. Poxa, eu sou só uma vereadora. Quando eu vou chegar lá, pelo amor de Deus, para reclamar e pedir para o transporte ser bom, ninguém liga a mínima. Mas quando eu me junto com dezenas de vereadores que estão querendo e pedindo a mesma coisa, aí eles têm um olhar mais atento. Por exemplo, a gente entrou com uma representação no Ministério Público, eu, juntamente com a vereadora Rayane de Riacima e o vereador Guilherme Bittencourt de Raposos, para o Ministério Público avaliar por que os consórcios intermunicipais não estão seguindo com os protocolos sanitários para garantir segurança, né, a vida dos passageiros. E ali eles já começam a olhar diferente, quando a gente se une em prol de uma demanda. A gente se mobilizou ali para anteciparem a vacina dos profissionais da educação, e isso acabou gerando um movimento onde mais de 50 parlamentares de diferentes câmaras municipais do estado se uniram. A gente fez uma ação com a hashtag Educar com Vacina. Aí quando a gente viu, já tinha até deputado fazendo também. Então o trem foi se alastrando pelo estado e ganhou uma força muito interessante. Conseguimos pautar o nosso pedido na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Então eu vejo que é uma forma da gente ganhar força para que as pautas em comum sejam atendidas. Porque às vezes eu estou aqui acionando para resolver um problema, o vereador do outro município está acionando para resolver o mesmo problema, e chega aquela papelada toda lá e não resolve nada. Mas se a gente se une e envia o problema mapeado e já apontando tudo aqui para o órgão competente, a história muda de panorama. E a questão do projeto de lei foi uma coisa que eu vi, porque eu sou da Comissão de Legislação e Justiça, muitas vezes, né, eu divirjo dos meus pares, mas eu respeito a decisão colegiada, mas eu vejo a questão da técnica legislativa, a questão da inconstitucionalidade, do vício de iniciativa de alguns projetos de lei, e que isso é algo muito comum nas câmaras municipais dos nossos mais de 5 mil municípios Brasil afora, né? São muitos os projetos de lei que tramitam na casa que tem algum problema ali jurídico. Juliana, então, nessa questão é muito importante colocar na mesa, né, para todo mundo saber que muitas vezes, muitas câmaras acabam rejeitando projetos que de fato são constitucionais, que o STF já se pronunciou, e também o contrário, nem vice-versa, projetos que são inconstitucionais, mas que como ninguém faz nada, ficam lá, tá tudo bem, né? E acaba fazendo essa confusão danada de, gente, as pessoas acham que a lei já tá lá para dizer o que pode e o que não pode, mas a gente tem que estar muito ciente de que se não tem ninguém para fiscalizar, lei não serve, minha gente, é papel molhado. E nos municípios de vocês está cheio de falcatrua, de coisa errada que não era para ser e acontece, não é, Juliana? Com certeza. E às vezes a gente nem precisa de uma lei, a gente precisa de uma ação fiscalizatória. Exemplo, aqui no município de Nova Lima existe uma lei que foi sancionada pelo prefeito passado, obrigando os ônibus a terem álcool gel, a disponibilizarem álcool gel. A gente já está chegando em setembro e ninguém comprou álcool gel. Uma cidade riquíssima como Nova Lima. E a gente questionou a Secretaria de Saúde o porquê não compraram ainda o álcool gel. Aí falaram que é porque não tem o totem para colocar o álcool gel. Ou seja, então ficamos sem álcool gel porque não tem o totem e assim a lei continua deixando de ser cumprida. É isso? Tipo, não, vamos fazer a coisa acontecer. Então a gente ajuda também nessa questão fiscalizatória e na construção de projetos de lei que são constitucionais sem vício de iniciativa. Obviamente a gente sabe que lei é algo interpretativo. E também tem a questão do ambiente político. Às vezes a lei ela é constitucional, ela já tem jurisprudência, ela já tem decisões do STF, como você bem disse,
Mas se o prefeito não vai com a tua cara, ou se os seus colegas vereadores da Comissão de Legislação e Justiça não gostam de você, eles vão arrumar alguma brecha na lei, né, para que aquele projeto não vigore. E aí aquela questão, né, do fazer política pelo ego e não pelo coletivo. Porque quando você pensa no coletivo, você esquece se aquilo ali, se aquele que apresentou é uma inimizade sua, se você diverge daquele colega por questões ideológicas, enfim, você esquece disso tudo e só pensa do bem comum. A gente teve um exemplo aqui em Nova Lima, outros colegas nossos do Legislativo também estão passando por isso, que é um projeto de lei que contou com a construção do gabinete compartilhado do Movimento Acredito no Congresso Nacional e com o gabinete da Tabata Amaral, juntamente com o Renan Ferreirinha, secretário do Rio, para garantir conectividade nas escolas, garantir tanto para os alunos como para os profissionais da educação, e foi vetado integralmente. A gente aprovou ele por unanimidade na Câmara de Nova Lima e foi vetado pelo Executivo integralmente. Sendo que, mas a gente vai fazer, como a Tabata conseguiu derrubar o veto do Bolsonaro, a gente vai também derrubar o veto aqui do Executivo para garantir, porque até o momento pouquíssimos foram os professores que tiveram, que ganharam um notebook e nada se pensou em âmbito política pública, porque não é só garantir o laptop e o notebook, é garantir uma plataforma adequada, é garantir internet de qualidade, é garantir até mesmo assistência técnica quando aquele aparelho estragar ou precisar de alguma assistência, é pensar no todo, é pensar na região de Nova Lima, onde a internet não chega, é pensar onde a rede de internet é ruim, é pensar de uma maneira muito mais ampla do que somente entregar um notebook, um laptop na mão do professor, né? É pensar como que ele vai pagar a energia dele que está mais cara, como que ele vai pagar a internet com o salário que há muito tempo está defasado, e a gente não discute política pública, né? A gente discute populismo muitas vezes, né? E aí a política pública é deixar de lado. E a política pública que vai impactar na vida da Eliane da Mata, aqui, professora que está nos acompanhando, e de tantos outros que estão sofrendo na pele aí os desafios impostos pela pandemia, né, para os profissionais da educação. E, pessoal, igual a Juliana colocava antes, o poder do coletivo, a gente nunca pode se esquecer disso. Quando o projeto é vetado, quando os coleguinhas vereadores, por essas brigas internas, acabam não querendo, é muito importante que você sempre pense no coletivo, no apoio popular, a força que isso pode dar. O importante é articular ela. Não deixe na política só morrer na Câmara. Levem para fora, porque é aí que a gente vê. Por exemplo, né, o projeto dos fogos de artifício, que é um dos primeiros que o Legislativo trouxe, né, que, se eu não estiver errada, foi mais de 30 municípios. Do Legislativo? Que Legislativo. O projeto de lei dos fogos artifícios. Foi apresentado em mais de 30 municípios, né, de Minas? Nossa, eu sou horrível com o número, mas era um número bem elevado, né? Eram muitos municípios, Juliana. Só para você ver, tem um município onde eles não queriam aprovar. Porque, né, aí tava o nome que vende foguete e a gente teve que entrar em briga. Por exemplo, com o aluno meu, que o mentor, o vereador, que o ajuda, né, porque não tem gabinete, a gente teve que articular campanha com a população, porque foi o único jeito de conseguir que um projeto que tinha 6 votos contra e 3 a favor, na segunda votação virasse 9. Ou seja, né, o poder do coletivo, do grupo, da associação, né, da organização dos vereadores, igual a Juliana falava, é muito importante, né? Juliana, passando para outros pontos aqui, você também tem PLs muito interessantes que vêm trazendo inovação, né? Por exemplo, citando rapidamente, ficaria com você falando horas, né? Mas não quero alugar teu tempo demais. Imagina. A Juliana teve o selo PEL, Empresa da Maternidade, né? Amiga da Maternidade. Você também tem trazido muitos PLs a favor do fim da discriminação, especialmente para o público LGBTQIA+, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a importância de legislar, de trazer medidas que favoreçam os problemas da população. Estou falando isso porque muitas vezes o vereador quer fazer bonito, né? E aí ele traz projeto de lei daqui, de ali, mas não está pensando nos problemas reais de quem vivencia lá, igual você colocava, né? O ônibus lotado, as mulheres em Nova Lima que estão precisando trabalhar, enfim. Né? Acho bem interessante que você traga um pouco disso, porque esses projetos de lei forem tão importantes e até que ponto respondem às problemáticas, né? Lembrando que era uma também das tuas propostas de campanha, uma Nova Lima, me fugiu a palavra, mas sem preconceito, discriminadora, né? Isso, sem preconceito. Perfeito. Ah, você fez o dever de casa assim, né? Arrasou. Eu, durante a campanha, fui ousada, apresentei 23 ideias para Nova Lima. Não foi só uma ideia, não. Foram 23 para abarcar diferentes temáticas. Acredito muito na importância da representatividade. E como mulher, a primeira mulher mais votada da história de Nova Lima, e como a primeira
parlamentar, vereadora LGBT, sou bissexual, né, ocupando uma cadeira na Câmara Municipal de Nova Lima, eu não poderia deixar de pautar questões para a população LGBT+, e também para as mulheres do nosso município. Porque por essa baixíssima representatividade, né, que no caso da população LGBT, a primeira vez que teve, né, uma pequena representatividade com o meu mandato, muitas questões foram deixadas de lado, né, assuntos e discussões extremamente necessárias não foram pautadas ao longo dos anos e das legislaturas passadas. Então, assim, a gente está tentando corrigir, né, em pouco tempo, algo histórico, né, de discriminação, de preconceito. Não é por menos que somos o país que mais mata travestis transexuais, não é por menos que ainda temos desigualdade salarial, né, no mercado de trabalho, mulheres recebendo menos. Então, assim, a gente precisa pautar e tocar na ferida da sociedade para entenderem qual que é a realidade da cidade onde a gente vive e que essa realidade é a realidade do nosso país, né? E quando a gente levantou pesquisas, por exemplo, que víamos que as empresas costumam desligar as suas funcionárias após a licença maternidade, quando vimos da dificuldade de contratarem gestantes, da dificuldade das mulheres mães, né, com filhos pequenos permanecerem no trabalho, a gente viu que é preciso que haja uma forma de incentivar as empresas a não demitirem ou a manterem essas mulheres mães ali no ambiente de trabalho, né? Da importância de mantê-las ali não somente para as mulheres, mas também para a empresa, né? Porque às vezes são profissionais qualificadas que são desligadas por uma questão, pelo fato delas serem mães, gente. Isso é um absurdo. E a gente, no Renove, eu tive a oportunidade de ter aula com a Mafuane Odara, que é diretora de um departamento do Instituto Avon. Saiu agora, né? Mas tudo bem, né? Era. Era. Mafuane, que era diretora de um setor lá do Instituto Avon, e ela nos contou, inclusive ela deu aula com a filhinha no colo, e ela nos contou que no Instituto Avon tinha uma creche, um berçário para as crianças filhas das funcionárias. Eu achei aquilo tão fantástico. E eu não sou mãe, mas acho que a sensibilidade da questão do gênero, de entender a dor das mulheres, das gestantes e das mães, que eu falei, cara, a gente precisa buscar alguma forma de atrair, de fazer com que as empresas queiram construir creches, né, nos seus ambientes de trabalho. E outro dia, conversando com a proprietária do salão onde eu arrumo cabelo, ela falou, Ju, tô querendo fazer isso aqui, porque ela tá com uma funcionária com um filho pequeno, e ali ela quer que as funcionárias dela possam ficar mais tempo com a criança. Isso é importante para a primeira infância, é importante para a maternidade, né? Perpetuar e aumentar o vínculo, né, entre mãe e filho durante a primeira infância é fundamental, né? É uma relação de troca muito importante para a criança e para a mãe. E se você tem o espaço acolhedor para essas crianças no ambiente de trabalho de suas mães, as mães vão ficar mais tranquilas, né, sabendo que seus filhos estão seguros, que no horário de almoço ela vai poder ali fazer um carinho nele, né, cuidar da cria, abraçar e ter uma troca, né, um afeto ali. E também porque ela não vai precisar gastar, né, tendo que contratar uma babá. A gente sabe que muitas vezes essas mães não conseguem trabalhar porque não tem condições de pagar outra pessoa para cuidar da sua criança. Então isso é uma forma também... Muitas vezes, né, na ponta da caneta, se tem que pagar passagem de um ônibus, se tem que pagar vavá, etc, acaba que muitas vezes ela tem que pagar para trabalhar, infelizmente, né? Então... Exatamente. Não, e tem regiões aqui em Nova Lima, como a região do Vila da Serra, que não possui uma creche. Então, onde que ficam as crianças das funcionárias, das diaristas? Onde que ficam as crianças das empresárias, das mulheres que trabalham numa área que é uma área comercial, que é um polo tecnológico do nosso município, tem vários bares, restaurantes. Onde que ficam as crianças dessas mulheres? Então, precisamos incentivar. Então, esse projeto de lei, que se tornou lei, foi sancionada pelo prefeito, busca trazer ali incentivos fiscais para que as empresas adaptem o seu ambiente, a sua estrutura física, ou construam próximo. Às vezes, junta uma empresa grande, uma intermediária, uma pequena, junta as três para construir num terreno próximo ali, né? Às vezes
faz uma parceria com o Aham. poder público disponibiliza o terreno e aí a obra fica a cargo dessas empresas e elas vão ganhar um incentivo fiscal. Então todo mundo sai ganhando, né? Isso é muito interessante. Então, um projeto que vai impactar a vida das mulheres, das mães e das crianças também. E os projetos LGBTs, né, voltados sobretudo para a população travesti e transexual, porque fizemos pesquisa em construção com o Ítalo Alves, né, do Ceará, né, com a Penélope aqui de Nova Lima, nós constatamos que a população travesti e transexual não consegue adentrar o mercado de trabalho, primeiro porque estão lutando para sobreviver, eles têm uma média de vida de 30 anos de idade, né, num país que mais mata travestis e transexuais. Pela discriminação, não conseguem concluir os ensinos, são expulsos de casa. Então, precisa ser feita uma política pública para garantir estudo para essa população que foi marginalizada, que foi excluída, né, dos direitos, né, de viver em sociedade. Então, a gente precisa garantir capacitação, estudo e vaga, porque a gente poderia ter ali vaga para todo mundo, para todas as pessoas do Brasil, mas ainda assim essas pessoas não conseguiriam ocupar essas vagas porque a discriminação vem na frente da oportunidade. Então a gente precisa pensar no coletivo e de uma forma muito mais complexa do que somente analisar um determinado ponto. Então a gente abarcou ali um estudo, pontos que são assustadores, né, esses dados alarmantes sobre a violência e a discriminação, para pensar numa política pública que vai, de fato, garantir ali a inserção dessa população no mercado de trabalho, gerando oportunidade, né, gerando autonomia financeira, que é importante a autonomia financeira até mesmo para saírem de ambientes familiares ou ambientes de violência, né, e também para que possam sair, por exemplo, da prostituição. Né? Mais de 90% da população travesti e transexual acho que são dados que mostram que estão desempregados e a maioria está na informalidade, na prostituição. Então, é o que sobra para eles. Eles não têm oportunidade de buscar outras profissões. Né? Então, são coisas que a gente precisa pautar, e cota é uma coisa temporária, né? Uma coisa para garantir a inserção e depois ela é retirada, né? Não é uma coisa eterna. E ali também a gente vai conseguir fazer o acompanhamento das políticas públicas, né? Então, são projetos inovadores, assim. Muito bom, Juliana. Último ponto do mandato, prometo, mas acho muito importante também trazer ele. Era mais uma das tuas propostas, né, dessas 23, e como eu gosto de falar, proposta boa é proposta cumprida, você já cumpriu várias, mas essa também merece um destaque, que você estava visando, né, poupar em recursos do gabinete para eles serem investidos, né? E você até propôs também essa economia na Câmara, mas infelizmente não passou, né? E você falou, no teu caso, não sei se finalmente você conseguiu, né? Já não sei onde que está a cifra exatamente, mas mais de 42 mil reais, né? Que você já poupou até agora dentro do seu gabinete. Você tinha o objetivo de destinar ele para moradia popular, né? Levando em consideração, por exemplo, uma das tuas grandes preocupações, que é a arquitetura. E eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como surge essa ideia da eficiência, como que é possível sim ter um gabinete, né, que economize, que consiga reverter mais para a população, né? Porque isso tem muita pouca gente que sabe, mas muitas vezes as câmeras, pela forma como é feito o duodécimo, que é o salário, né, da câmera para se bancar, às vezes é superior ao que ela gasta. E isso acaba fazendo com que parte do orçamento, de fato, né, não seja também alocado, porque vai ficar na câmera lá sobrando, e aí a gente vê aquela notícia de Recife, não sei se vocês lembram, que a câmera ia gastar 4 milhões com celulares. Por quê? Porque tinha sobrado duodécimo lá, né? Não estava querendo devolver e queriam torrar dinheiro fora. Então, esse tipo de proposta como a da Juliana é muito interessante. Conta um pouquinho como que surge, se você finalmente conseguiu esse dinheiro ser destinado para a moradia popular, como que está o processo? Bom, primeiro que eu nunca entendi o fato da Câmara Municipal de Nova Lima custar 24 milhões por ano, uma estrutura onde temos somente 10 vereadores. É uma coisa, para mim, inconcebível. Eu tive a oportunidade de estar presidente interino no início do ano. E ele foi uma grande oportunidade para estudar o orçamento e os gastos, o custo da Câmara. E vi que é possível economizar. Mas é lógico, aí tem que cortar os altos cargos, tem que mexer na estrutura da Câmara. E dá para fazer isso e ainda assim manter um serviço de qualidade. Aí foi quando eu apresentei, né, a lei orçamentária anual do ano passado, para esse ano não tinha sido aprovada pela legislatura passada ainda, foi uma oportunidade que eu vi ali de fazer uma emenda à LOA para reduzir o custo, né, do repasse
para a Câmara Municipal. E eu propus uma redução mínima. Reduzir 1 milhão, pouquíssimo. Passaria de Mas 24 veja bem, milhões. né? A gente fala em cifras tão altas, as pessoas nem têm ideia. Gente, entra no site da Câmara, no portal da transparência e veja. Né? Assim, Uhum. igual a Juliana falou, veja bem, uma pequena mudança de eficiência lá vai ser resumida em 1 milhão, né, de novo para as contas públicas para investir. Exato, mas ainda assim era muito pouquinho, mas pelo menos do tempo que eu tive de estudo, era o que eu já vi que dava para cortar numa canetada. Né? Assim, era algo fácil. É óbvio, se você tivesse a oportunidade de aprofundar ali nos custos e nas despesas, eu acredito que daria para tirar até mais. Mas aí eu apresentei a emenda para tirar 1 milhão da lei orçamentária anual e destinar para a construção de moradia. Pensa só, 1 milhão para moradia, né? Reduziria o déficit habitacional, tiraria a população de áreas de risco, de vulnerabilidade. Enfim, o dinheiro ia voltar para quem deveria voltar, né? Que é para a população e não para uma estrutura. Mas aí o projeto foi rejeitado por quase unanimidade. Eu tive só o meu voto e o voto de um vereador. Então, foi rejeitado, não foi para frente. A Câmara ali se manteve com um orçamento de 24 milhões. Mas aí eu quis mostrar que dá para economizar, que nós, vereadores, cada um fazer a sua parte, a gente consegue economizar. E aí eu não uso verba indenizatória, eu não alugo carro, eu não... sei lá, não sei nem o que se faz com verba indenizatória, tanto é que é assunto de investigação do Ministério Público, Pois é. envolvendo superfaturamento e aluguel de carros, confusão, não entendo, para que tanta mordomia, né? Aí eu não uso isso, consigo economizar também na verba de gabinete, e ali a gente já chegou em valores altos, já passamos muito, além dos 40 mil, não sei exato quanto já temos de economia, não sei de cabeça, a gente fecha no início do mês seguinte os valores, e então, no Acho caso, que o né? último que eu li, Juliana, mas posso estar errada, por isso eu não quis dizer, não tinha certeza. Acho que o último que eu li é lá nos 76 mil, mas não tenho certeza absoluta. E já faz 1 mês, 2 meses disso, mas... Realmente, eu não me lembro de cabeça, mas assim, por exemplo, a gente economiza, a gente tem uma cota de impressão absurda. Eu nem usava a cota, a única vez que eu tive que usar, porque me colocaram na comissão processante para investigar um vereador que está preso há mais de 100 dias, suspeito de rachadinha no mandato passado, e ali eu tive que imprimir o processo criminal dele, aí que eu gastei um monte de papel. Mas fora isso, assim, coisas básicas do dia a dia mesmo, que dá para fazer diferença, economizar o dinheiro público. Minha equipe tem uma remuneração de acordo, porque assim, são pessoas técnicas, são pessoas que trabalham, que dedicam mais do que o horário mesmo de trabalho, né, que está ali no contrato, mas elas merecem, né, ter a sua remuneração mesmo. Mas ainda assim eu consigo economizar mensalmente desse valor e fora a verba indenizatória. Então, assim, são coisas simples que, se todo vereador fizer, Pequenos gestos, né? Que a a gente Câmara passaria desses 1 milhão que eu queria economizar lá na lei orçamentária. Então, assim, certeza. a minha parte eu tô fazendo, né? Assim, 1.000 por exercício, 10 vereadores, está lá a conta, né? E quem sabe, próximo ano, Juliana, essa LOA aí, bora mobilizar a população, bater panela, fazer ruído, para nenhum vereador votar aqui não, né? Eu acredito que tem potencial isso, que vai ter que mobilizar. Juliana, o Paulo aqui, que é colega meu, tá? Tem trabalhado aqui comigo por muito tempo, colega doutor em ciência política, agora trabalha como assessor na Câmara do BH, tá perguntando para você, apesar de você estar na região metropolitana, né, que é uma cidade mesmo assim interiorana, querendo ou não, se você sente algum preconceito ou violência de gênero pelo fato de você ser mulher e até mesmo pelo seu posicionamento, né, Juliana? Acho muito importante a gente frisar isso. Às vezes, na política tem muita pouca visibilidade, as pessoas têm medo no cotidiano, na vida social, né, colocar em cima da mesa, olha, eu sou homossexual, eu sou bissexual, eu sou... A gente sabe que isso tem muita dificuldade. O fato de ser mulher e de você ter assumido, né, visibilizar quem você é, sem vergonha, sem medo, tem te custado um preconceito, tem te custado uma violência? Sim, nossa, outro dia eu estava refletindo sobre isso, porque às vezes a violência e o preconceito, eles aparecem de forma muito sutil, mas ali, quando você começa a estudar mais sobre esse assunto, você vê que a todo momento você sofre esse tipo de violência e de tentarem te diminuir. Eu passei por diversas experiências, inclusive que são registradas, porque foi em plenário,
de vereador me falar que eu não sei o que eu estou falando, de vereador falar que eu não devo ter entendido, de vereador falando que como se eu não tivesse credibilidade e direito de falar o que eu estou falando, sabe? Como se eu não fosse dona da verdade, se eu nem pudesse ser, e muitas vezes, quando a verdade trata de algo que eu vivencio. Então, assim, é o tempo todo ali alguém querendo falar por você, querendo responder por você e te diminuir. Os relatos mais recentes que eu tenho foi durante a comissão processante, do vereador preso, né, falar que eu estava mentindo, do vereador preso querer tirar a minha autoridade enquanto presidente da comissão processante, do vereador preso debochar e falar coisas para me diminuir. Então, assim, se você quiser assistir as reuniões da comissão processante, você vai ficar assustada, assim, vai ficar assustada mesmo, porque o vereador o tempo inteiro tentou me deslegitimar, tirar minha autoridade enquanto presidente, de me descredibilizar, falando mentiras e falando que eu estava falando mentira. Então, assim, são coisas assustadoras. E fora isso, sempre tem, né, mensagens de ódio. Eu lembro uma que me assustou muito, porque foi meu primeiro choque, assim, meu primeiro contato. Eu não tinha nem tomado posse. Eu postei uma foto com a Duda Salabert, mulher, trans, travesti, a mais votada da história de Belo Horizonte. E ali um cara de Nova Lima falou que eu queria acabar com as famílias e que não sei o quê, que não sei o que lá. E começou a vir com palavras muito, muito pesadas E e tem que que dava ser, medo mesmo. Juliana, né? Tuas próprias postagens que você tem feito falando desses projetos de lei, tem hora, né, que é difícil de ler os comentários. Tem hora que dá vontade, né, de se esconder embaixo da coberta. É muito triste, porque o ser humano esquece que o político tem carne, osso, alma, coração e o ambiente de rede social tá muito tóxico, né? Então, assim, é ruim, sabe? Ver, às vezes, a forma como... Porque é muito mais cômodo a população colocar o político tudo na mesma caixinha do que separar o joio do trigo, né? Então, às vezes a gente apanha por algo que o outro fez. Você não tem nada a ver com isso, mas ali, como a classe política, né? A classe está descredibilizada, você toma de tabela, apanha de tudo quanto é lado. Até a gente que trabalha na área, Juliana, até eu né? e dirá coitado do vereador, né? Do deputado, do senador, por muito que faça bom trabalho. Ô, Jo, a Juliana tem em si projetos, tá? Para trabalhar o público LGBTQIA+, porque ela está perguntando. Entra em contato comigo, com ela, dá uma olhada no seu perfil, que você vai ver. Ela teve várias iniciativas agora no mês passado, né? Recentemente. Tem uma live muito boa, salva no Instagram dela, com a própria Duda, com o Ítalo, né? Para quem não conhece de todos nós. Enfim, com um pessoal muito bacana. Juliana, só para não te ocupar mais, mesmo que eu já declaro que ficaria horas conversando com você, né? Eu também. Deixa aqui uma palavrinha para o pessoal, né? Assim, no resumo da obra, você disse que mais perdas, né, do que vitórias, que é muito trabalho, que às vezes é desanimador. É verdade que a gente tem que lidar com crítica, com comentário, com frustração das pessoas. Mas o que você diria para quem está lá querendo trilhar esse caminho de candidato, ou para quem já é vereador e está aqui nos assistindo e, né, passa por essa realidade que você passa todo dia? O que vale a pena? O que te faz continuar firme no teu propósito? Enfim, qual que é a mensagem final que você quer deixar para esse pessoal que vem acompanhando o seu trabalho? Olha, muitas mensagens chegando aqui. Bacana. Bacana ver o pessoal interagindo. Em plena segunda-noite, falar de política e ver tanta gente aqui acompanhando e mandando mensagens. É algo que faz os meus olhos brilharem e aquece, acalenta meu coração, sabe? De entender que eu não estou sozinha nesse rolê. Então, te parabenizo, inclusive, pelo seu trabalho, pelo seu engajamento, a sua vontade de discutir política, né? Por estar fazendo esse café com política aqui acontecer. Obrigada mesmo. Esse é um momento muito incrível. E o que eu digo... Itapecerica, lá, do Teco, prefeito Teco. Logo ali do lado de Divinópolis, turma toda. Tem gente de tudo quanto é canto aqui, hein? Mas o que eu digo é que se a política toca verdadeiramente, genuinamente o seu coração, se isso faz o seu coração pulsar mais rápido, faz você ter esperança, mexe com a sua essência, né? Que não desista dela. Porque nós precisamos de pessoas que tenham a política como propósito, que tenham a política como uma ferramenta de transformação social. A gente não precisa de salvadores da pátria, nós não precisamos de falsos profetas,
nós não precisamos de pessoas que estão na política por ego ou por poder, nós precisamos de pessoas de corpo, alma, coração, para ocuparem verdadeiramente o espaço da política, né? Para trazerem ali sua essência, sua vivência. E muitas vezes a pessoa não tem formação política, não tem formação de escola, mas ela tem uma experiência, uma vivência que ela enriquece muito o debate, a discussão política. Por isso eu defendo muito o ambiente político diverso, plural, né? Com pessoas que vão trazer visões de mundos completamente diferentes, mas que essas pessoas tenham em comum a vontade e o desejo de transformar a vida das outras pessoas positivamente. Porque, assim, de gente ruim de serviço, de gente sem propósito, de gente que está ali pelo poder ou por coisas ilícitas, já tem aos montes. E aquele espaço existe para ser ocupado. Se a galera boa, a galera que tem propósito, a galera que acredita verdadeiramente na boa política não quiser ocupar lá, aquela turma ruim vai permanecer e perpetuar no poder. Então não desistam, né? Sempre quando gerar aquele medo, aquela angústia, busquem lives como esta, busquem movimentos de renovação política, busquem um ambiente onde vocês vão se sentir verdadeiramente acolhidos. E fico à disposição para um bate-papo, para um café com política no meu gabinete também, para conversarmos, para trocarmos experiência. Ô, Juliana, vou aceitar, hein? Porque tô pertinho, tô aqui em BH. Venha mesmo. Vai ser um prazer te receber. Tô falando sério, hein? Ó, já coloca aí na agenda que vai ser um prazer te receber. Vou falar com o Leonardo, pode deixar. Pode falar, já vamos marcar aqui, porque vai ser um prazer. Para mim, é uma alegria enorme falar de política. E falar da boa política. Veja bem, em momento algum a gente falou de coisas que minam a nossa esperança. A gente falou de coisas aqui para as pessoas perceberem que a política pode ser leve, descontraída, prazerosa, né? E que ela pode ser algo positivo. Pode não, ela deve ser, né? Só basta a gente querer e ocupar esse espaço. E, gente, igual a Juliana estava falando aqui, tá, gente? Você não precisa ter estudado, você não precisa ser formado. Se você quer fazer política, corre atrás de iniciativas para você aprender. Renova, comigo na ousadia. O importante é que se você quer ser candidato, que você se prepare, né? Para ter um bom debate, para fazer um bom exercício, para você se eleger. Mas é igual eu falo, principalmente para fazer política. Gente, eu vou confessar para você, eu saí um pouco do mundo da academia, da ciência política para entrar aqui, porque eu via muito marketing político, mas ninguém fala da importância também de você aprender, né? Igual você falava, de já conhecer, de já ter todas essas questões aí. Então, gente, tem muita gente boa, tem na Juliana, tem Renova, tem na gente. Não fiquem sozinhos, se juntem, porque, igual a Juliana disse, o Brasil não vai ser salvo por uma única pessoa. O Brasil precisa de muitos de nós juntos, né? Mostrando que é possível. Gente, tô maravilhada, Juliana, tá? O pessoal adorou. Todo mundo tá falando muito bem aqui de você, adorando a live. Então, foi um prazer. Obrigada pelo teu tempo. A gente até extrapolou, né? Mas reconheço que foi muito gostoso. Prosa boa é assim. E para quem não conhece a Juliana, não segue ela ainda, tá? Dos usuários que estão por aqui, no card da live tem lá o Instagram dela, tá? Que algumas pessoas perguntaram. Então já começa a seguir a Juliana, acompanha o trabalho dela, porque ela tá mandando muito bem. E Juliana, espero ter você aqui, né, próximo ano, para poder falar um pouco mais de como teu mandato tá avançando, de que outras práticas você vem desenvolvendo, né? E poder acompanhar teu bom trabalho. Muito obrigada de coração. Gente, também obrigado para todos vocês, tá? Juliana, vou deixar você se despedir. Mas antes disso, eu quero lembrar para todo mundo que quem queira ser candidato, vai na minha página. A gente está tendo lá aí umas jornadas para ajudar vocês, né? Para se prepararem para esse caminho, igual a Juliana colocou aqui. E também dizer que no próximo Café com Política, a gente vai ter uma outra mulher, né? Que é a Isa, da Rede também. Ela também faz parte do Renova, do Politiza. Não sei se você tem o prazer de conhecer. Sim. Então, aí, proximamente, acho que não esse sábado não, no outro, a gente vai estar de novo por aqui com Café com Política, falando de vereadores que vêm fazendo um ótimo trabalho. Juliana, passa aí sua mensagem final. Néria, eu tô encantada aqui, a turma interagindo. Eu vi que foram feitas algumas perguntas que acabou porque por questões do tempo a gente não conseguiu abordar, mas aí fica aqui pro pessoal que quiser que eu responda depois, pode me enviar no Instagram, pode me pedir meu WhatsApp, estou à disposição, gosto mesmo de conversar e de fazer essa troca. Então, para mim, é uma alegria enorme ver tanta gente acompanhando uma live para falar sobre a boa política.
Agradecer mais uma vez o convite, Néria. Pode contar comigo, com o meu mandato. Estou à sua disposição. Quero te receber aqui. Já vamos agendar essa sua vinda no meu gabinete e vamos manter contato. Para os que nos acompanham aí, que estão na dúvida se entram ou não para a política, avaliem com carinho, porque a política precisa de pessoas boas, principalmente num momento tão turbulento como esse que a gente está vivendo, em que a democracia está tão fragilizada. Avaliem com carinho, porque a política precisa da gente. Verdade. Só a gente se mobilizando lá que as coisas vão, de fato, mudar e melhorar. Muito obrigada mais uma vez, obrigada pelo carinho. Estou vendo muita gente de Nova Lima aqui que nos acompanhou, e gente de Divinópolis, BH, uma turma grande aí. Um beijão a todos, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até mais, viu, Néria? Até mais, pessoal. Beijão. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, pessoal. A gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Beijo. Tchauzinho. Tchau. Beijinho pra Helena, viu? Ah, é. Eu tive que pôr ele dormindo com minha mãe, porque senão ele ia derrubar aqui de novo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijo.